Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Thiago Pereira e nesse vídeo de hoje eu quero ensinar para vocês como a gente cria o efeito de flip card, tá? Para quem não conhece, o efeito de flip card é um efeito de você virar, né, uma cartinha, né? Então a gente vai fazer esse efeito aqui utilizando HTML e CSS, tá? E você vai ver que esse efeito pode ser aproveitado em diversos tipos de projetos, né, web, tá? Que você pode acrescentar aí no seu projeto livremente, beleza? Mas antes vou pedir você para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível, tá? Então, explicando aqui a estrutura do código, eu tenho aqui um template HTML básico, tá? Para quem já trabalha com HTML, né, já viu, nada muito novo, tá? Então, nós vamos começar aqui do nosso HTML. Então, a gente vai criar uma carta, né? A gente vai simular uma carta. Então, primeiro eu vou criar uma div aqui chamada carta, tá? E dentro aqui dessa carta, eu vou colocar outras duas divs chamadas frente, né? Ou seja, essa div aqui corresponde à parte da frente da carta, né? E outra aqui a parte do verso, tá? O verso da minha carta, tá? Então aqui a gente pode colocar aqui dentro da div o conteúdo que a gente quer mostrar, né? Eu vou colocar apenas um texto, tá? Vou colocar número 1 e aqui número 2. Você pode acrescentar qualquer tipo de conteúdo, seja uma imagem ou um vídeo, né? Pode ficar à vontade nesse sentido, que vai funcionar também. Você vai ter que fazer alguns ajustes, mas vai funcionar, tá? E essa é a nossa estrutura que a gente vai trabalhar aí, a nossa base, tá? A carta, o lado da frente e o lado de trás, tá? Então vamos partir aqui para o style.css. Então primeiro eu vou aqui zerar os meus itens, né? Tanto margem quanto padding, tá? Isso aqui é apenas um reset, tá? Box size, border box. Eu estou resetando as propriedades do meu CSS, basicamente aqui, de todas as tags que eu for utilizar, tá? Então os estilos vão ser customizados. E vou começar estilizando a minha carta, tá? Minha carta vai ter um width de 200 pixels e um height de 350 pixels, tá? E eu quero também centralizar este conteúdo, toda a minha carta. Então eu vou colocar aqui um display flex no meu body, um justify content center para centralizar na horizontal e um align item center para centralizar na vertical. E um height de 100 VH para a gente conseguir aí centralizar na vertical, tá? Bom, vou colocar uns estilos separados na parte de frente, né? Eu vou colocar aqui um background color para a gente visualizar. Pode ser um violet. Vamos ver como é que vai ficar. Escolher esse roxinho aqui. Na minha carta eu vou alterar aqui a cor do texto. Vai ser um FFA. E o background color, né, ou seja, a parte do verso da minha carta, eu vou colocar um background color de blue. Mas eu não quero esse azul, vou pegar um azul aqui mais claro. Ah, pode ser esse aqui. Pode ser esse. Beleza? E agora, né, eu vou especificar o estilo tanto da minha frente quanto do meu verso, tá? Porque eu preciso que eles ocupem o mesmo tamanho de altura e largura, né? Então 100% de altura e 100% de largura, tá? Eu vou só diminuir um pouco aqui a minha altura, tá? Acho que ainda ficou muito grande, pode ser uns 250 pixels. 230. Vou voltar para 250, acho que ficou um tamanho bom, tá? Então eu tenho aí tanto a minha parte da frente, esse roxo, essa roxa, né? E a parte de trás, que é esse azul aqui, um verde água, né? Vamos colocar assim. E eu preciso, né, que ambos os lados da minha carta, ela fique, né, no mesmo posicionamento, né? A gente tá aqui que
o lado de trás está embaixo do lado de cima. E a gente precisa, né, que elas se juntem, né? Uma sobrepõe a outra para que crie esse efeito aí de carta. Então, para isso, eu vou colocar aqui no minha div carta, que é o meu container, um position relative, porque eu quero que os meus elementos eles se orientem aqui pelo pai deles, né? Ou seja, pela carta. E aqui eu vou colocar um position absolute, tá? Fazendo isso, né? O meu lado de trás ele sobrepôs, né? O meu verso ele sobrepôs aqui o meu lado frontal, né? O lado da frente. Ou seja, como se tivesse uma folha de papel em cima da outra, né? Sendo que aqui está acima é o lado de trás, tá? E para a gente corrigir isso, a gente vai corrigir isso já. No meu lado de trás aqui eu vou colocar uma propriedade chamada transform rotate y. Essa propriedade ela rotaciona, né? Um elemento no eixo y, tá? Ou seja, ele vai rotacionar aí na horizontal. A gente vai ver isso melhor aqui quando a gente criar o efeito, tá? Então eu vou colocar aqui 180 graus, né, que eu quero rotacionar 180 graus. E ele girou aqui fazendo um espelhamento, tá? Como a gente não quer essa parte espelhada, antes eu vou só melhorar um pouco o estilo aqui do conteúdo. Então eu vou colocar aqui um display flex, justify content center, um align center e um font size, pode ser 10 rand, tá? E a gente vê aqui que o 2, né, ou seja, o meu verso ele ficou espelhado. Isso aconteceu porque eu rotacionei ele aqui. Mas a gente não quer isso, né? A gente não quer ver esse lado espelhado, tanto do verso quanto da frente. Então aqui nos dois eu vou colocar uma propriedade chamada backface visibility, tá? Que vai ocultar esse lado espelhado. E ao fazer isso, né, ocultando esse lado espelhado, eu consigo voltar, né, a minha cartinha na posição à frente agora, né? Ela vai retomar a posição original, né? Ou seja, ao invés da trás ficar no lado mostrando a frente, né? Ou seja, agora ficou o contrário, né? O lado frontal, né? O lado frontal da carta que está sobrepondo aí o lado do verso, né? Antes dessa propriedade, se eu comentar aqui, a gente tinha um verso, né, que estava sobrepondo. Agora, o lado frontal, beleza? Então, usando essas duas propriedades, ó, se eu comentar aqui, o meu lado, né, o meu verso, ele fica sobrepondo, né, o meu lado frontal. Quando eu coloco essa rotação, eu consigo voltar aqui nessa posição correta, né, que é o que a gente quer. A gente quer a parte frontal da carta na posição inicial, beleza? Bom, feito isso, agora nós vamos rotacionar o nosso elemento. E para isso, a gente vai colocar um hover aqui na carta, tá? Ponto carta hover, ou seja, quando eu passar o mouse, eu já vou colocar o cursor pointer aqui, que eu não quero o cursor padrão, e eu vou utilizar a propriedade transform rotate y 180 graus. E vamos ver aqui como é que está o nosso resultado. O 1 rotacionou, mas ele está ainda gerando aqui o seu inverso, né? Se eu tirar esse rotate y aqui, fazer o mesmo com 2, isso também acontece. Bom, isso continua acontecendo por causa que o HTML ele não entende, né, que os elementos são tridimensionais. Nós precisamos dizer isso a ele, precisamos especificar isso, né? Então aqui na minha carta eu vou colocar uma propriedade de transform, né, para mudar o comportamento aí de rotação, transform style preserve 3D, ou seja, os efeitos 3D vão ser considerados agora no meu HTML, tá? E quando eu aproximo o mouse, ele rotacionou, né? Ele está aqui rotacionando para o verso, mas a gente não vê isso muito bem porque acontece muito rápido. Para a gente gerar um atraso aqui, eu vou passar uma transition, né? Para que isso seja de forma mais leve. Então eu vou passar uma transição aqui na minha propriedade transform e vou colocar 1.5 segundos, tá? E ao fazer isso, olha só, a nossa cartinha já está girando perfeitamente, tá?
E você também pode mudar, né, o estilo da rotação da carta, tá? Você pode aqui inverter o Y por X, tá? Onde tiver Y você coloca X, ele vai girar em um outro sentido. Então quando eu mudo aqui, olha só, ele gira em relação a X, né? Ou seja, ele vai aí girar verticalmente, né? Então você pode brincar aí com esses efeitos. Então eu vou voltar aqui o Y, né? E a gente consegue atingir aí o efeito original que tava, tá? Bom, e para finalizar, a gente pode ainda deixar mais real ainda esse efeito, né? Utilizando aí uma propriedade chamada perspectiva, tá? E eu vou mostrar ela aqui na prática. A propriedade perspectiva, né? Perspectiva no caso é a distância que está o meu olho do meu objeto, né? Então a perspectiva vai trabalhar essa distância. E no HTML a gente tem que especificar, né, no CSS, quer dizer, nós especificamos a perspectiva no elemento pi do elemento que a gente quer ter esse efeito de perspectiva, tá? Então no caso aqui, como eu quero aplicar a perspectiva na carta, eu vou aplicar no body, tá? O perspective, tá? E eu vou colocar aqui 0, só para a gente ver como que funciona essa propriedade, tá? E ao colocar 0, olha só, ele é como se o objeto estivesse muito próximo do nosso olho, né? E isso não ficou muito legal, né? Olha só. Ficou estranho, né, esse efeito. Então a gente tem que, quanto maior o valor de perspectiva, mais distante o objeto fica do nosso olho e a gente consegue perceber outros detalhes que a gente não conseguiria perceber sem perspectiva, tá? 500 pixels, eu vou colocar aqui 500 pixels. Ao colocar 500 pixels, você vê que já ficou diferente a forma da minha carta girar, né? Então a gente vê aí um efeito mais tridimensional ainda do que a gente já tinha, né? A gente pode aumentar esse valor e testando aí a ver qual que se enquadra mais dentro da nossa expectativa, né? O que a gente espera aqui. Então perspectiva é só mais um complemento desse efeito, tá? Se eu não tiver perspectiva, ele funciona normalmente. Ó, está ainda funcionando. Mas a gente nota a diferença mais visualmente mesmo, olha. A gente vê que tem um giro mais suave, né? Mais tridimensional. Então é isso, pessoal. Esse foi o efeito flip que eu quis mostrar para vocês, utilizando HTML e CSS. Você vê que economiza espaço, né, dentro da sua página, né, do mais que você não vai precisar de um outro container para guardar uma informação, sendo que você tem isso em um único container, né? Você poderia colocar uma imagem de frente e verso, um vídeo, talvez elementos de entrada de usuário, como inputs, formulários. Então tem muitas aplicações aí para esse efeito, tá, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, né, esse efeito. E vou disponibilizar o código também para vocês, para que vocês estudem, testem, né, novos valores, brinquem com ele aí, tá? Então, mais uma vez eu agradeço aí a presença de vocês, a audiência, né, aqui no canal. Deixe seu like, né, se você já é inscrito aí, ou se não é também, mas se não for, se inscreva no canal para mais vídeos como esse aqui, tá? Eu vou estar trazendo mais conteúdo para você. Então é isso, um forte abraço, uma excelente noite.